os mototáxis. Não é que a Justiça de São Paulo, através de uma liminar, voltou a proibir o transporte remunerado de passageiros por motocicletas via aplicativos? O TJ atendeu a um recurso da Prefeitura de São Paulo. Na quinta-feira, o juiz de primeira instância, José Pimentel, havia julgado improcedente, ele deu a sentença final. Julgou improcedente a ação civil movida pela administração contra o serviço de transporte oferecido pela 99 e pela Uber. Agora, diante das possíveis consequências do trânsito, o serviço de mototáxi voltou a ser proibido na capital paulista. Vou começar com a Mônica Rosenberg, que é advogada. Mônica, na verdade, o desembargador, segunda instância, concedeu um efeito suspensivo ao apelo da Prefeitura de São Paulo. Como você vê essa questão? Eu imagino quem não é advogado nesse país. Fala, diacho, não entendo nada, rapaz. Quem que tá com a razão? Primeiro, o juiz diz, trânsito, de acordo com a Constituição Federal, é de competência da União. Quem estabelece normas gerais sobre trânsito, se pode ter táxi, mototáxi, Uber, etc., é a União, está no Congresso Nacional, artigo 22 lá da Constituição. Aí agora o juiz diz isso, o desembargador fala, não, está escrito na Constituição, mas quem diz isso é o município. Eu fico olhando assim, não estou entendendo nada. Explica para nós, Mônica. Porque mesmo quem é advogado fica muito perdido nesse país, porque nem sempre o processo segue uma coerência lógica e nesse caso, especificamente, como ele deu essa liminar para conceder o efeito suspensivo ao recurso, apenas o que ele está dizendo é, não, espera, segura tudo, vamos pensar. Precisava disso? Havia urgência? É questionável, é discutido. Eu aqui sempre defendi que esses mototáxis podem e devem continuar circulando, não faz sentido, a nível municipal, você criar uma proibição, sendo que todas as cidades do entorno já têm um mototáxi, sendo que nós já sabemos, os números mostram que quem mais precisa desse tipo de transporte são as mulheres na periferia, existe esse recorte, porque as mulheres estão deixando de fazer suas atividades por medo de andar sozinha nas pequenas ruelas, então existe um benefício muito claro. Agora, não tem jeito, é uma situação em que a justiça e a política estão muito proximamente conectadas e a gente precisa entender que haverá passos que deverão ser seguidos. Eu acredito que isso é só mais um atraso no processo, é mais um obstáculo que deverá ser vencido e, no final, não há fundamentação jurídica para impedir que os mototáxis funcionem. Eu sou uma que jamais usaria, tenho medo de motocicleta e não conseguiria pôr na minha cabeça um daqueles capacetes que passou pela cabeça de um monte de gente, mas sei que há muitas mulheres que precisam, então eu, como liberal, apoio que isso aconteça. Ontem eu estava num carro da 99 e o motorista estava comentando, poxa, é um absurdo, porque agora, primeiro, vai ter muito mais assalto. Ele acha que vai aumentar o número de assaltantes e ele acha que vai piorar o trânsito. Nenhum desses dois motivos é suficiente para impedir que continue funcionando esse serviço. Minha querida Maria De Carli, basicamente, só para você pontuar, são dois pontos. Ou são normas gerais de trânsito, e é a União que tem que definir se pode ter mototáxi ou não, ou é competência do município, que o município decide o que é do seu peculiar interesse. Se é do seu peculiar interesse ter mototáxi ou não. Suponhamos que prevaleça a posição de que é peculiar interesse do município. Aí, então, a gente toma uma mototáxi lá em Jundiaí. Para um compromisso em São Paulo. Quando chega aqui na Marginal, a gente desce no mototáxi e segue a pé? Explica para nós como é que vai ficar essa questão. Santo André já poderia. Não, mas olha, é engraçado o que você falou, né? A gente está aqui em São Paulo, mas nossas cidades satélites ao redor, muitas do ABC Paulista, esse serviço já é legalizado, já funciona. E é uma problemática, isso que você falou. Se você pegar a mototáxi em Jundiaí, ele não vai te deixar na Marginal. Vai até o final no percurso. Porém, se você quiser pegar o mototáxi para voltar para Jundiaí de São Paulo, você não vai conseguir, meu amigo. Aí sim você vai ter que fazer o percurso a pé.
Mas o que eu ia dizer é que é um retrocesso essa suspensão. Eu faço aqui coro à minha colega liberal, Mônica Rosenberg, que justamente defende a liberdade de escolha do cidadão. Fere aqui o princípio de liberdade de ir e vir, porque justamente os usuários desse serviço são pessoas que estão na periferia, onde carece oferta de transporte público, onde mulheres que vivem nesses locais utilizam o mototáxi justamente para conseguirem fazer os seus trajetos em segurança, que muitas vezes são em locais escuros, são em ruas insalubres. Então, é crucial para que a gente consiga garantir a segurança dessas mulheres. Então, é importante frisar esse assunto. Eu espero que a política que seja em prol da suspensão dessa medida que suspende, que volte a funcionar normalmente e que São Paulo, assim como tantas outras capitais do Brasil, funcione como funciona. Funciona no Rio, funciona em Salvador. Então, assim, outras capitais grandes, não tão grandes como São Paulo, funcionam. Então, por que aqui não funciona? Agora, o Paulo Loyola, a gente sabe que quando são feitos os contratos de concessão de transporte público, é feito um cálculo de equilíbrio econômico-financeiro para regular o preço da tarifa, valor da concessão e assim por diante. Será que pode estar havendo a pressão de algum tipo de pressão em razão dos contratos de concessão para que não haja a rivalidade, mais uma rivalidade, que é o transporte do mototáxi? Porque é mais seguro, por mais inseguro que seja, é mais seguro uma moça, uma mulher, num terminal de ônibus tomar um mototáxi do que caminhar a pé nas ruas de São Paulo à noite. Queria ouvir a sua posição, meu querido Paulo Loyola. Capês, eu inclusive estava aqui me informando sobre a matéria e vi que, de fato, aumentou mortes de motociclistas em 2023, 2024. Eu acho uma preocupação muito razoável. Tá? Tendo dito que é uma preocupação razoável, a prefeitura já teve tempo de sobra para fazer essa regulamentação. Porque a gente sabe quais são as vias que, por exemplo, podem vir a ter algo assim. Só que pode regulamentar? Pode regulamentar. Agora, o que impede hoje duas pessoas de andarem numa moto? Não tem absolutamente nada que impeça. Então, essa regulamentação também seria muito difícil. Isso, tendo a achar que a proibição, sou contra proibições de maneira geral, salvo, obviamente, exceções, porque isso obviamente já acontece, mas aí o pessoal paga no Pix, paga em dinheiro, liga para um conhecido. Não deixa de acontecer porque o aplicativo está deixando de mediar, né? Então, agora, um ponto que eu sempre trago aqui. O poder, o dinheiro, ele se impõe. Por óbvio, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, vai impor o poder em cima de você, que tem menos dinheiro, que tem menos poder. Vocês não tenham dúvidas que isso vai acontecer. Já cansei de ter essa discussão aqui com pessoas de um ponto de vista, não você, Mônica, mas extremamente ultraliberais, assim, e que acham que não há uma relação entre o poder, que as grandes empresas vão deixar as coisas acontecerem porque o mercado se regula, ou que é uma balela. Então, do meu ponto de vista, Capês, me resta poucas dúvidas que podem haver, sim, outros interesses por trás dessa proibição. Rodolfo Maris, não só eu, todos querem te ouvir. Capês, é uma relação muito de política aqui, e uma solução para a Prefeitura de São Paulo era ela mesma criar um aplicativo e regularizar isso, ou regulamentar isso. Porque me parece que o grande problema disso tudo é porque estão chamando de mototáxi. E uma vez que é táxi, tem que ser regulamentado pela Prefeitura de São Paulo. Assim como foi lá atrás, por exemplo, quando teve aquela grande guerra com o Uber,
entre os taxistas e o Uber. Ninguém estava entendendo como que ia acontecer e hoje eles convivem numa boa, sabe? Cada um tem o seu público e eu não vejo isso como um grande empecilho para que a prefeitura tome essa solução logo. No Rio de Janeiro isso pode, em São Bernardo, salvo engano, Santo André já está podendo, sabe? O exemplo que você deu aqui, de você tomar uma mototáxi, por exemplo, lá em Santo André e você vir para Barra Funda, por exemplo, a rodoviária da Barra Funda, como é que fica a questão se você for abordado numa blitz? Você vai poder falar que você está ali? Você não vai poder falar porque naquele município pode, aqui não pode? Cara, é uma grande coerência, na verdade, dessa Prefeitura de São Paulo, porque tem que andar de mãos dadas com esses trabalhadores que tem todos os dias, e o assalto, né, o roubo, o furto a motoqueiros cresceu significativamente aqui em São Paulo. A cada 15 minutos uma moto é roubada, ou seja, 4 motos por hora é roubada na cidade de São Paulo. A gente está falando de uma metrópolis que tem que andar de mãos dadas com quem quer trabalhar. E essa é uma classe que precisa de atenção e eles querem fazer o trabalho deles. Até porque, Capês, essas corridas são corridas curtas, são corridas, por exemplo, a pessoa mora no núcleo de uma comunidade, lá no núcleo de uma favela, ela quer pegar o ônibus numa avenida principal. Ao invés dela caminhar, ela vai ligar para esse mototáxi, vai pedir por aplicativo, esse mototáxi vai pegar e vai deixar ela no ponto de ônibus, ou muitas vezes na porta do metrô. São corridas curtas, a pessoa não vai atravessar a cidade andando na garupa de uma moto. Tem que prestar muita atenção nesse tipo de proposta, nesse modelo de trabalho, porque é significativo até para o estado de São Paulo. Muito bem. E o prefeito Ricardo Nunes comentou esta decisão provisória do Tribunal de Justiça. Vamos ouvir? Sobre lei. Não existe lei que obrigue a ter esse sistema. Eu tenho falado isso de forma recorrente, de que o Plano Nacional de Mobilidade, no artigo 11, 11A e 11B, deixa claro que compete aos municípios autorizar ou não autorizar, regulamentar ou não regulamentar, e mais do que isso, no artigo 11B ele fala que a legislação federal ela é específica para quem tem a carteira de habilitação B e não coloca a carteira de habilitação A. E moto é o quê? É A. Então, ele exclui a carteira de habilitação de motociclista da legislação federal. Muito bem. O poder dos municípios, o poder da União é sobre normas gerais. Em trânsito, a União edita normas gerais, tanto que ela faz o Código de Trânsito. Ao município cabe estabelecer a regulamentação, ou seja, estabelecer o detalhamento de acordo com as peculiaridades do município. Pelo menos foi assim que eu aprendi, Mônica Rosenberg. É isso, aí o Nunes diz ali que cabe ao município autorizar ou não autorizar, e se a lei federal autoriza, ao município cabe regulamentar, ou seja, como vai funcionar. Agora, o Rodolfo falou uma coisa que me preocupou. Só falta agora o Nunes, nosso prefeito, resolver criar o alvará para o mototáxi, cobrar alvará e criar restrições como já existem para o táxi, quando a ideia é justamente algo que seja de fácil acesso para as pessoas das periferias. Porque me preocupa, porque normalmente quando o Uber cogitou uma ideia do Uber sair do Brasil, veio o ministro e falou, não, os Correios tomam conta disso. Você lembra disso? Então, tudo é possível nessa salada chamada Brasil. E eu vou te dar um dado, Rodolfo. O Brasil é o maior mercado do Uber no mundo. Quer dizer, gera emprego e renda, né? Então, assim, não é só autorizar um serviço, você também está gerando emprego e renda. Os motoristas de moto vão conseguir uma renda extra e todo um mercado vai funcionar. Você mesmo tocou aqui, as pessoas precisam desse transporte para chegar no trabalho delas. Mas tem um outro dado interessante, por exemplo, do Hospital das Clínicas, que a cada 10 pessoas que chegam lá, 8 com traumas, né? Com fraturas, 8 são em acidentes de moto. Então, eles se apegam muito a esse tipo de dado também, porque normalmente essas pessoas não estão em garupa, elas estão andando sozinhas e chegam lá no fator de traumatologia do Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, é um dado que eu li, está no relatório da Prefeitura de São Paulo, que eles têm medo da pessoa engarupada e esse dobrar. Ao invés de você ter 1 em cada 10, você vai ter 10 de 10 pessoas se acidentando e parando na questão da traumatologia. Vamos proibir a motocicleta, eu sou a favor. Eu também não sou a favor a proibir, eu sou a favor do livre comércio. Eu acho que tem que deixar trabalhar e os hospitais têm que se programar, têm que se preparar, porque é uma coisa que pode acontecer. Todos os motoqueiros ou motociclistas estão suscetíveis a isso. Vamos lembrar que a Constituição consagra o princípio da livre iniciativa. Claro que precisa ter mediante prévia autorização legal. O que está se discutindo é se é lei federal
ou se é lei municipal. Agora, Rodolfo, essa questão dos riscos, tem um penalista alemão, professor, chamado Günther Jacobs, e um penalista espanhol, Juan Bustos Ramírez, que diz: nós vivemos uma sociedade de risco. Risco existe. Se você sair de casa, você já está em risco. Se você atravessar a rua, se você apertar a mão de uma pessoa... Agora, você vai parar o progresso, vai parar o desenvolvimento, vai parar o transporte aéreo por causa do risco de ocorrer acidentes com aviões, o transporte automobilístico. Então, a questão do risco, a meu ver, é pouco relativo. Paulo Loyola, o que você achou aí da explicação do nosso prefeito, Ricardo Nunes? Posso fazer um comentário? Por favor. Antes do Paulo falar do Nunes, essa questão do risco, ele é muito real e o que a gente poderia fazer, porque quando há acidentes com motos e existem custos muito elevados de tratamento, se isso for dobrar, realmente isso vai onerar a população, porque, lembrando, é o nosso dinheiro que paga esses tratamentos no SUS. Então, que se crie uma taxa, que se crie um custo adicional, assim como existe o IPVA para quem está andando de carro, que se crie alguma coisa, alguma forma de financiar esse custo suplementar de tratamento que vai acontecer. Agora, fora esse argumento, realmente é muito difícil entender por que não poderia ter duas pessoas, ainda mais intermediadas pelo aplicativo. Porque o problema não é ter alguém na garupa, é ter um aplicativo intermediando isso, né? Pois é. A palavra está com meu amigo Paulo Loyola. Aqui nos bastidores, todo mundo brinca com todo mundo e todo mundo imita todo mundo. Paulo Loyola. Capês. Eu ia fazer a imitação do Capês, mas eu não consegui. Mas vamos lá. Queria só acrescentar em algo que a companheira Mônica trouxe, é que, assim, se isso, de fato, tem um potencial de sobrecarga no sistema público de saúde, se isso tem algum potencial de intervir em função de um uso massivo na capacidade de gestão das ruas, isso precisa ser visto pelo setor público. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Há pontos a regulamentar? Sem nenhuma dúvida. Há pontos a regulamentar. É uma discussão que precisa ter. Também sou contra esse negócio, deixa lá, bota para rolar, o problema é aplicativo. Não, o problema não é aplicativo. O problema é que, ao colocar num aplicativo, isso pode aumentar a escala de uma maneira descontrolada. E ninguém aqui está querendo ver um monte de gente morrendo em cima de moto nas ruas de São Paulo. Então, eu acho que tem um ponto assim, para a gente não jogar a água suja e o bebê junto fora. Não acho que se trata disso. Agora, tendo em vista esses impactos, essas análises, o que eu estou concordando muito com todo mundo aqui da mesa hoje é que já houve tempo mais do que suficiente para haver essa regulamentação. Esse assunto já está sendo discutido há bastante tempo. Você tem várias outras cidades, não só aqui do entorno de São Paulo, mas do país, rodando isso de maneira muito bem sucedida, sem grandes impactos na questão do trânsito. É isso aí. Tirando os impactos, tem muito impacto positivo, como a própria Mônica falou, tem impacto principalmente em periferias ali que, repito, já fazem uso. Se você for numa periferia, você vai ver ali, inclusive, ponto de moto, de pessoal que faz isso, em vários lugares do país. Agora, tem que ter análise, tem que ter regulamentação, mas, nitidamente, a prefeitura está jogando contra esse processo e está fazendo de tudo para atrasar isso. Mas, Maria De Carli, Sim. O direito, o poder regulamentar, ele não pode ser usado como um pretexto para impedir o exercício de uma atividade. Porque a Lei 12.009, já de 2009, ela tem aí 16 anos, essa lei já regulamenta, uma lei federal, já regulamenta o serviço de mototáxi. Tem que ter no mínimo 21 anos, no mínimo 2 anos de habilitação da categoria A, ser aprovado em curso especializado regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, colete de segurança com dispositivos, realizar uma reciclagem a cada 5 anos. Que outro tipo de providência o município quer tomar para garantir? Então, o que é importante a gente saber é o seguinte, é que eu, Maria De Carli, pessoalmente, uma coisa minha, eu não gosto de narrativas. Sim. Eu gosto do fato. Quer dizer, o mototáxi eu preciso regulamentar. Isso é uma desculpa ou é um fato? Eu queria ouvir a sua opinião. A regulamentação ela é importante porque ela traz mais segurança a qualquer tipo de serviço. Eu cito aqui um caso lá atrás, nos Estados Unidos, com o uso do cartão de crédito. Antes de que houvesse a regulamentação deste serviço, havia
um número imenso de fraudes, de clonagem, e as pessoas tinham medo de fazer de usar esse serviço de cartão de crédito. Os bancos tinham começado a lançar esse serviço. Houve a regulamentação lá no Congresso e o uso do cartão de crédito estourou. Hoje em dia aqui, todos sabemos, quase todo mundo tem cartão de crédito. Então, a regulamentação ela é importante porque ela define parâmetros, ela define regras, medidas, ela tem que ser feita de maneira muito responsável para também não ferir o uso do produto em si. Então, eu vejo com bons olhos a regulamentação, que bom que temos a lei federal, e aqui em São Paulo a gente está comendo bola de estar atrás disso, de não providenciar com mais celeridade uma regulamentação do poder público. A gente sabe que tem, inclusive, vereadores da Câmara Municipal que defendem o uso desse serviço de mototáxi e de motorista individual, porque eles destacam a diferença. O da 99 é motorista individual e o mototáxi é um serviço de táxi, né, em si, apesar de terem o mesmo propósito, eles têm essa pequena diferenciação, mas já existem, por exemplo, iniciativas na Câmara Municipal de projetos de leis de vereadores que querem regulamentar esse uso, a categoria pede isso, então, realmente, Capês, é muito chato, é muito desagradável ver essa batida de pé para não ir adiante com essa regulamentação, para a gente ter um uso bacana, legal, desse serviço que tanto é necessitado aqui na nossa cidade. Então, Mônica Rosenberg, eu lembro quando foi implantado o Uber aqui também, foi uma loucura, uma batalha, o motorista por aplicativo, e ninguém queria, Câmara Municipal, não é, o Mário? Você lembra disso? A paralisação no Pacaembu, os taxistas fizeram, lembra disso? Lembro. Você já começou a falar? Fala, então. Não, você falou, não é, Mari? Você falou, não é, Mari? Quando eu morava em Londres, há um tempo atrás, o Uber estava também sendo lançado. E lá as pessoas torciam muito o nariz, que serviço é esse de Uber de carro? E eu lembro de ter visto muitas manifestações daqueles carros pretos, os black cabs, típicos londrinos, típicos ingleses, lá pararem a cidade. Eles estacionaram e pararam toda a cidade, o centro ali da cidade, o centro financeiro, porque eles não queriam o uso do Uber lá na cidade de Londres. Olha só, contrapartida, rapidamente, que é engraçado, contrapartida não é Londres, muito menos um táxi tão chique, na cidade de Presidente Epitácio, cada um tem a sua interior capital. de São Paulo, houve uma movimentação dos mototáxis da cidade, quando o Uber estava sendo implantado lá, porque tinha aquele negócio, uma cidade precisa ter mais de 20 mil habitantes, ou 50 mil, salvo engano, e a cidade não tinha. E aí, quando a cidade começou a crescer, o Uber foi instalado na cidade, e os mototáxis, as pessoas, os motoqueiros que trabalham com isso, fizeram uma paralisação, e hoje Uber e mototáxis transitam livremente e trabalham livremente no interior de São Paulo. Tem cidades na Europa. O fato é que as pessoas têm que se acostumar. Nós tivemos aqui, por exemplo, 2 revoltas do bonde. Uma em 1879 e a outra em 1956, por causa do aumento da passagem do bonde. Sempre tem protesto. O que não se pode parar é o progresso. Nós estaríamos andando de bonde até hoje.